processo. Né? Tá? Agora, vamos entrar um pouco no que deveria ser realmente, de fato, o conteúdo dessa aula, né? Que é um pouco as distinções conceituais. Né? Eu precisava fazer essa explicação porque, justamente, vocês estão começando a entrar nos projetos, né? Estão começando os projetos agora, e se vocês já tiverem a consciência do que é a jornada, se vocês tiverem já um entendimento de como as coisas vão se dar, vai ser muito mais fácil lidar. Não vai ser fácil, mas vai ser mais fácil. Lidar com o processo, né? Lidar com aquilo que vai acontecer. Se você não sabe o que vai acontecer, você vai ser pego de surpresa, né? Já entendendo um pouquinho de como as coisas acontecem, talvez vocês tenham uma relação mais positiva, né? Um pouco mais tranquila, né? Tranquila, não vai ser tão tranquilo assim, mas mais fácil de compreender por que as coisas estão fazendo. Isso, pelo menos, faz a gente se sentir, não se sentir tão mal, né? Ou tão frustrado. Né? Mas, uma vez isso ficando um pouco mais claro, né? O nosso papel aqui, né? Essa não é a disciplina do projeto, essa disciplina que vai atacar questões mais específicas do projeto, mais especificamente a questão da interface, né? E o projetar, principalmente a parte material, que a gente, na verdade, vai fazer mais para o final da disciplina, né? Não vai ser nem agora. Mas, assim, vai chegar uma hora que a gente vai começar a desenhar a interface, que a gente vai começar a desenhar os artefatos, né? E aí entra essa parte conceitual, porque ela acaba sendo materializada, várias das questões materiais, né? Vários dos conceituais, vários dos elementos conceituais da elaboração de um projeto, eles entram todos juntos. Né? O que é uma interface, o que é uma experiência, o que é a interação, tudo isso entra junto, né? De uma vez só. Quando você vai fazer um desenho de um artefato digital, tudo isso já está lá, já está colocado lá naquilo que você está desenhando. Né? Você tem que decompor isso, você tem que ser capaz de entender o que é o que ali, para saber o que você está fazendo. Isso aqui, o desenho é tudo ao mesmo tempo. Né? A nossa solução é toda ao mesmo tempo. Né? Isso remonta até um pouco da origem do campo projetual, né? Toda a origem da nossa área de projeto, ela vem da necessidade de você articular ao mesmo tempo, uma questão funcional com uma questão estética, né? A origem do nosso campo é o domo de Brunelleschi, né? O começo lá medieval, de onde toda a nossa área surgiu, né? Foi a necessidade de se criar um domo para uma igreja, num vão muito grande, né? Que não tinha técnica construtiva para fazer isso. Você tinha que criar cobertura lá. O Brunelleschi deu uma das soluções, né? Você tinha que cobrir aquele vão que era muito grande, né? E ninguém encontrava uma boa solução para fazer isso. E o Brunelleschi trouxe, né, uma solução que, ao mesmo tempo que ela resolvia o problema, ela criava uma expressão estética. Estética é um termo meio ruim, mas ela tinha uma expressão plástica. Então, você resolve os dois problemas ao mesmo tempo. Você não resolve um problema e depois o outro. Você resolve todos eles juntos. Né? Isso é o nosso projetar. Né? Então, o domo de Brunelleschi, como o vão era muito grande, ele fez um domo em arcos. Então, o domo ficou com arcos duplos, né? Que permitiam que aquilo fosse construído e vencesse o vão enorme, e deram uma cara para o domo, uma cara, né, específica, que virou a solução para esse tipo de domo. Né? O domo é uma cobertura. Né? Então, a arquitetura e depois o design surgiram desse entendimento de que a gente articula várias coisas ao mesmo tempo. A nossa solução ela está no cruzamento de vários problemas. A gente resolve todos eles com uma coisa só. Né? Então, desenhar um artefato digital vai ser resolver questões de interface, experiência, serviço, interação e outras várias questões com uma tacada só. Né? Vocês vão fazer uma coisa que, ao mesmo tempo, vai estar lidando com todos esses pontos. Né? Então, a gente tem que entender um pouco o que são essas questões. Esse vídeo eu também não vou passar para vocês, só vou aqui... Está no nosso material, tá? Vai voltar tudo a funcionar a partir de amanhã. E esse vídeo é do Bill Moggridge, que foi fundador do IDEO também, um dos
dos designers que fundou a IDEO, né? Bill Moggridge foi responsável pelo design do primeiro notebook, né? Que é o Compass, que é esse que ele está aí mostrando, né? E essa história é interessante, está no próprio livro do Bill Moggridge, né? No livro Design Interactions do Bill Moggridge. Quando ele desenhou esse objeto, que é um computador, notebook, né? O primeiro notebook, pequenininho, né? Bem pequeno, a tela dele é minúscula, tal. E ele começou a usar o protótipo. Né? O que ele criou no computador? Ele criou o gabinete do computador. Ele criou a tela que vira, né? O teclado que esconde com a tela, toda a parte eletrônica que fica no bloco de trás, né? Um jeito de carregar esse computador, uma espécie de uma mala, do tamanho de uma mala. Né? Foi isso que ele criou. Ele criou um invólucro. Ele não criou o computador, nem a tela. Ele só criou o invólucro do computador, né? Ele não criou chips, não criou nada disso. Mas quando ele pegou esse protótipo do primeiro notebook e começou a usar, é isso que ele conta aí nesse vídeo, ele percebeu que ele, de uma certa maneira, ele ficou muito envolvido, como se ele fosse absorvido pelo computador, pela tela do computador. Ele passou horas, né, olhando para aquela tela e é como se o resto do mundo não existisse, só existisse aquela tela. E ele fala que foi exatamente neste momento que ele, como designer, né, lá na década de 80, se deu conta que não bastava ao designer projetar o invólucro, né, o gabinete do computador. Ele tinha também que projetar aquilo que estava dentro da tela, né? A maneira gráfica, visual, nesse caso era gráfico e visual, né? Literalmente gráfico, porque nem movimento não tinha, né? Não tinha animação, não tinha nada disso, os computadores não tinham essas coisas, né? Então era só uma organização gráfica, né? Se reduzia a isso. Ele tinha que projetar também esta organização gráfica do software que estava rodando, né? Por quê? Porque usar o computador não era usar o gabinete, não era usar o teclado. Usar o computador era usar o que estava na tela, era usar o software. E nesse momento, o que o usuário precisava era que aquilo que estava na tela fosse resolvido, e não o gabinete. O gabinete, ele se deu conta, né, que o gabinete do computador, né, a materialidade do computador como objeto físico, material, ela era uma importância de segunda ordem. Era importante, claro, tinha que ter algumas questões, mas aquilo não era central no uso do computador. O que era central no uso do computador era o que estava dentro da tela. E nesse momento, ele confecciona o termo design de interação, na ausência de um termo melhor, né? Foi o que ele pensou na hora, que ele tinha que projetar a interação, né? Na verdade, né, o que o Bill Moggridge estava falando era do design de uma interface, e não da interação, né? Não que não haja interações, e não que a interação também não precise ser projetada. Mas o que ele estava se referindo, né, no fundo, não era o interagir, era muito mais a interface visual, né, do software. Era disso que ele estava falando. Mas como foi a primeira vez que se pensou a respeito, se falou a respeito, né, o termo, a conceituação não era primorosa, ela não era precisa. Ela foi elaborada com base naquilo que ele tinha naquele momento, né? E a preocupação dele naquele momento era a interação que ele estava tendo com o computador, né? Mas é interessante entender, né, o quanto uma coisa está mesclada com a outra. A interação que o Bill Moggridge estava tendo com o software, interagir, que é uma relação, interagir é uma relação, né? Não é uma coisa material. Uma interface é uma coisa material. A interação é uma relação, um comportamento que você estabelece com alguma coisa, né? A interação que ele estava tendo com o computador era através de um suporte material, que era a interface do software. E para deixar isso mais completo ainda, né? A interface do software, desculpa, gente, meu telefone tocou. A interface do software, né, ela serve para intermediar
o processamento do software. O software, na verdade, o software que está naquele computador, é eletricidade passando em microchip. O programa, ele não é a interface. A interface é meramente aquilo que permite ao usuário utilizar o programa. O programa não é a interface, o programa é um monte de instrução, um monte de coisa ali, de operações que estão acontecendo por trás daquela interface, né? Então, ele interage com uma interface, essa interface interage com o algoritmo, né? Leva ao algoritmo os dados e as necessidades do usuário, e o software, efetivamente, é o algoritmo que está processando essas coisas, não é a interface, ainda que, claro, a interface tem que estar dentro do software para ela ser colocada na tela, né? É o software que faz a interface aparecer, né? Então tem que ter um pouco de código para fazer com que a interface exista, né? Mas a interface também é o meio... Oh, que gente chata! É o meio pelo qual... a interface é o meio pelo qual o software é capaz de interagir, né? Ela intermedia outro nível de interação, a interação interna do próprio computador, né? Do que o usuário quer, e ela informa para o software o que o usuário quer, ela interage com o algoritmo que processa as coisas, né? Então, usando aqui uma referência do Gibbon Sipp, a gente começa a entender interação e design de interação e interface, design de interface, com esse exemplo que o Gibbon Sipp traz para a gente. É um bom exemplo. Não é um exemplo perfeito, mas é um bom exemplo, né? Que é a gente pensar numa tesoura, né? A interação, interagir, né? É o comportamento. Então, quando eu projeto uma interação, eu projeto um comportamento, eu projeto alguma coisa que acontece, né? No caso de uma tesoura, a tesoura, ela corta. Ela serve para cortar coisas. Então, a interação da tesoura é o cortar alguma coisa, né? Então, são as duas lâminas que se entrecruzam, que é a interação da tesoura. É isso que ela age, é isso que ela faz. Isso é mais ou menos equivalente a dizer que a tela, o que está na tela, né, e as instruções que o usuário faz na interface, elas interagem com o algoritmo, com aquilo que está sendo processado pelo software, né, interno, né? E a interface é onde o usuário manipula aquilo. No caso da tesoura, é onde a gente pega a tesoura, onde a gente segura a tesoura, onde a gente age sobre a tesoura. A tesoura corta, as lâminas cortam, mas para a gente cortar com a tesoura, a gente usa a tesoura pela empunhadura, né? E é ali onde a gente mexe na tesoura. Essa é a interface. Então, a interface, ela é um intermediário para que a gente possa fazer o comportamento da tesoura acontecer. Tá? É isso que a interface nos permite, né? Então, se não houvesse interface, ou seja, se não houvesse empunhadura, só duas lâminas travadas num ponto, né, no pivô, né, seria muito difícil para a gente conseguir cortar alguma coisa, certo? A gente ia ter que pegar as lâminas, ficar tentando fazer, ia ser um desastre, né? A gente até conseguiria, com algum esforço, cortar algo, mas ia ser um inferno. A gente só consegue cortar algo bem porque a gente tem uma boa interface, porque a gente tem uma interface de uso com a tesoura, né? Que é exatamente a empunhadura da tesoura, onde a gente pega a tesoura, onde a gente pode executar a ação, né? A gente pode coordenar a ação que a tesoura, que as lâminas vão realizar, né? Essa é a interface, onde a gente usa, onde a gente mexe, né? Então, o que a gente projeta, no caso dos softwares, né, mais especificamente, né, no caso das mídias digitais, o que a gente efetivamente projeta são as interfaces, né? O que a gente constrói, efetivamente, são as interfaces. A interação é o comportamento que se dá, né? Eu interajo com a interface e a interface interage com o algoritmo, né? Então, há duas, no mínimo, no caso do software, no mínimo, há muito mais do que isso, mas no mínimo há duas interações, né? A interação da interface com o usuário e a interação de aquilo que foi manipulado na interface com o software. Geralmente, essa segunda
essa segunda interface, essa segunda interação, né, entre a interface do software e o algoritmo, não são os designers que cuidam, né? Isso é o papel dos programadores, desenvolvedores, computólogos, né? São eles que constroem essa relação de que se alguma coisa for apertada, um botão for apertado no software, vai disparar um processo que realiza tal tarefa. É isso que eles fazem, né? Então sobra para nós, designers, vamos colocar assim, né? Para o Bill Mogged, que foi o primeiro a se dar conta disso, né? Sobra para nós pensarmos nesse primeiro nível de interação, que é a interação entre a pessoa que usa e a interface gráfica, né? Não é somente gráfica, ela é audiovisual, né? Ela é, na verdade, nem audiovisual, ela é multimediática, né? Ela tem vários modos ali de operação, de relação. Mas a gente geralmente chama de interface gráfica para facilitar. Então, assim, a interação entre o usuário e a interface. Mas vejam, percebam que a gente projeta, claro, comportamento, a gente projeta a interação, a gente planeja, a gente elabora como esse comportamento e essa ação devem ou podem ou preferencialmente vão acontecer, né? Mas a gente projeta esse comportamento todo a partir de uma coisa material que é a interface. Então, o comportamento ele só existe em função da existência de uma interface da maneira com que essa interface de fato está colocada. Então, o que a gente projeta efetivamente, concretamente, é a interface. O comportamento que o usuário tem com esta interface, ele é uma decorrência da configuração da interface. Se a gente projetar uma tesoura que não tem aí um cabo que você possa colocar o dedo num buraco aí com essas bolinhas aí dessa tesoura, a gente colocar só um cabo reto de metal cilíndrico, talvez o usuário tenha dificuldade, talvez escorregue na mão. Agora, se a gente colocar um grip, né, com o formato dos dedos na tesoura, daquele que você coloca a mão inteira e segunda e tem um sulco para cada dedo da mão, aí o cara vai ter uma firmeza para segurar essa tesoura e para trabalhar com essa tesoura, que essa aí que vocês estão vendo na tela não tem, né? Então, quer dizer, o comportamento que a pessoa vai ter, a interação que a pessoa vai ter, depende totalmente da maneira com que você configura a interface. E por fim, né? Por fim, a experiência é totalmente dependente de como é o comportamento, ou seja, de como é a interação, e de como é a interface, né? Em último nível. E também de como é a interação entre a interface e o algoritmo. Porque se essa interação for ruim, não tiver boa performance, não responder bem, cuspir uns erros bizarros, né? Colocar coisas que ninguém entende. Se essa interação também não for boa, interfere tanto no comportamento, né? Porque, é claro, né? A pessoa está usando, aí o programa coloca lá um erro, né? O software coloca lá um erro 220. Você fala, o que eu fiz de errado? Deu pau? Né? O comportamento vai ficar errático, né? Então, a interação interna do software também interfere no comportamento. E se interfere no comportamento, logicamente, vai interferir na experiência. Vejam, a experiência é o que menos a gente projeta. Tá? É o que a gente tem menos material, né, enquanto artefato. Por quê? Porque a experiência não depende exclusivamente nem da interface e nem do comportamento. Ela depende de outros fatores também. Né? Fatores que, inclusive, estão além do artefato digital em si. Para trazer um exemplo aqui que o Don Norman usava, né? O Don Norman é um dos papas da usabilidade, um dos caras que iniciou esse campo da experiência, né? Ele trazia o exemplo lá do Mini Cooper, do carro Mini Cooper, né? Do crítico no jornal, quando foi fazer uma resenha a respeito do Mini Cooper, falando assim, olha, o carro tem problemas mecânicos, o carro vaza muito óleo, o carro vai dar um monte de dor de cabeça no mecânico, mas se você puder, compre que esse carro é a coisa mais incrível do planeta. O que ele está te dizendo? O que esse crítico estava falando? Ele está falando assim, ó, o carro tem um monte de defeito, um monte, o artefato é ruim. Mas a experiência é a coisa mais legal do planeta. Então, quer dizer, não é a interface, não é o comportamento, não é o funcionamento
que vai ser determinante se a experiência é boa ou ruim. Tem um monte de outros fatores envolvidos, que são externos, né? Se você pega um artefato bem projetado, mas você está num dia ruim, num dia daqueles que foi um inferno na tua vida, tua experiência com o artefato, por melhor que seja o artefato projetado, pode ser muito ruim, né? E pelo contrário, se você tiver num dia ótimo, incrível, o melhor dia da tua vida, e você pegar um artefato muito mal projetado, muito mal resolvido, você está tão bem, teu estado de espírito está tão, você está tão sentindo tão legal, que você nem percebe que aquilo está te dando dor de cabeça, é difícil de usar, a experiência é péssima. Porque a experiência não vai ser péssima. Porque a experiência vai ser boa, e a experiência, na verdade, é atravessada por coisas que estão muito além do próprio artefato em si, né? Então a gente não consegue, a gente consegue fazer algumas coisas que produzem certos resultados. É claro que eu posso projetar um negócio e fazer aquilo intencionalmente ser difícil, ser ruim, ser para incomodar as pessoas. Eu posso fazer alguma coisa para incomodar as pessoas. E eu posso ser muito bom em fazer algo que serve para incomodar as pessoas, né? Apesar de que a gente não faz isso, né? Mas a experiência, a experiência como um todo não depende exclusivamente daquilo, da intenção que eu coloquei naquele artefato, né? Daquilo como eu coloquei no artefato. Ela está sujeita a outros fatores que são muito externos e dos quais a gente não tem o menor controle, certo? Então a gente não consegue realmente projetar a experiência. A gente consegue projetar outras coisas, a gente consegue projetar a interface. A gente consegue projetar um pouco do comportamento, da interação. E a gente mal esbarra na experiência. Agora, se a interface for boa, né, se o comportamento decorrente incidental for bacana, há grandes chances de que a experiência seja boa, né? Então a gente tem boas chances de que as pessoas que vão usar aquele artefato que a gente projetou tenham uma ótima experiência com aquilo. Vão ficar satisfeitas, vão achar legal. Se ele for bonito também, as pessoas vão gostar mais, né? Então aí a gente começa a entender que tem um monte de fatores que ajudam na experiência, né? Mas a gente não tem como garantir uma experiência, porque não depende apenas da gente, certo? Outro conceito também que está muito entremeado aí no campo do design é um pouco a questão do serviço, design de serviço. Porque, principalmente quando a gente falar de artefato digital, o que um algoritmo, aquilo que a informática, aquilo que a computação faz é processar coisas, né? Processam coisas, processam dados, né? Realizam ações, realizam tarefas. Realizar tarefa, processar alguma coisa, isso tudo é trabalho de um serviço. O serviço está acontecendo dentro de um computador, né? O computador o tempo inteiro está prestando serviços para o usuário. E quando a gente está projetando artefatos digitais, de maneira quase que generalizada, quase, né, 100% de certeza, que o que a gente está construindo, o que a gente está projetando efetivamente é um serviço, né? Não é um artefato, é um serviço. O artefato é a maneira, é o terminal, é a maneira com que esse serviço se materializa, é a interface desse serviço, né? Então, o artefato aí é o grip aí onde a gente pega na tesoura, né? Mas o corte, as lâminas se entrecruzando, isso é o serviço que esse artefato, né, de fato realiza, né? Então eu faço um site, esse site pode servir só para publicidade, que é um serviço, para promoção de alguma informação, é um serviço, para informar as pessoas, é um serviço, ou para fazer uma compra de uma passagem aérea, é um serviço, né? Ou para trocar minhas fotos com os meus amigos numa rede social, é um serviço. Então tudo isso que a gente está projetando, todas essas soluções, são serviços. A gente está criando serviços, né? E a interface é a maneira com que as pessoas têm acesso e são capazes de lidar com esses serviços, manipular o que precisa ser manipulado para realizar o serviço, para realizar o trabalho, né? Então, quando a gente também está materializando nossa interface, a gente está tendo contato direto com o serviço, que não é só a interface. Então, quando alguém vai lá numa interface de um aplicativo para venda de passagens, no que ele fala lá e coloca, eu quero reservar o banco tal, eu quero
quero cadeira maior, eu quero... Você está interagindo com coisas que vão todas bater no serviço de venda de passagem e no serviço de transporte da companhia aérea, né? Então, cada coisa que você mexe na interface, você está imediatamente interagindo com uma cadeia de serviços. Então, você está interagindo primeiro com o algoritmo, que vai processar a informação, depois esse algoritmo vai interagir com a parte da companhia aérea que faz as reservas, que vê o que está acontecendo, se o avião está cheio, está vazio, se tem vaga, se não tem vaga, e depois que vai interagir com o próprio serviço de quando você entra no avião e está aquele banco reservado para você, está aquelas... quando você vai fazer uma viagem internacional, que te perguntam se você tem alguma restrição alimentar, porque daí a tua comida vai ser uma comida diferenciada por algum motivo, né? Então, tudo isso já está preparado para você quando você entra no avião. Ou seja, houveram inúmeras interações aí de tudo aquilo que você, decorrentes daquilo que você fez na interface do teu celular quando você comprou uma passagem para um voo internacional. Tá? Então, o tempo inteiro, quando a gente pensa na interface, a gente também está pensando no serviço. Né? A gente está batendo no serviço, a gente está, de alguma maneira, dialogando com o serviço que vai ser prestado. E que nem sempre, mas uma boa parcela das vezes, também é nossa responsabilidade de projetar como esse serviço deve acontecer. E, de novo, a gente não projeta o serviço da nossa cabeça. Projeta o design de serviço do jeito que a gente quer que seja. A gente tem o tempo inteiro dialogar com os diversos atores, os diversos agentes daquele serviço. Então, se aparecer uma companhia aérea nova, que está querendo vender passagem no Brasil, e aí você vai desenvolver o aplicativo para essa companhia aérea. Você não vai desenvolver o aplicativo do jeito que você gostaria que fosse. Você vai ter que ver como é que a companhia aérea faz as reservas, como é que eles garantem, como é que eles operam, como é que essa informação vai chegar, como é que isso vai bater lá na comissária de bordo, que vai ter que saber algumas coisas de quem está em cada lugar, que banco que está ocupado, que banco que não está, como é que está a ocupação do avião, né? Que vai bater no pessoal que coloca as bagagens dentro do avião, que eles vão ter que distribuir isso para que o avião não fique desequilibrado. Você tem que entender tudo como funciona, o que cada campo precisa dentro da companhia aérea, por exemplo, para você poder projetar todo o encaminhamento da informação, como é que vai ser recebido, quem recebe o quê, o que vai para onde, né? Então, às vezes, você também é responsável pelo projeto desse serviço, não apenas da interface. E, claro, isso não é um trabalho de design que é feito por uma pessoa, é feito por uma equipe, né? Que é um trabalho muito grande, diga-se de passagem. E tem gente que vai ficar dedicado exclusivamente ao design da interface. Ou tem gente que vai ficar exclusivamente se dedicando ao botão, ao ícone, que vai no botão da interface, por exemplo. Então, as coisas vão se especializando, né? Mas o tempo inteiro é um trabalho dialógico, é um trabalho que você tem que dialogar com outras pessoas. Você não sai fazendo do jeito que você bem entende, né? Você tem que entender o que interage com o que precisa de quem precisa da informação, como a informação tem que chegar, como é que ela pode ser colocada para atender o fluxo do processo. Porque, por exemplo, uma compra de uma passagem tem um fluxo, né? Você não vai fechar a compra antes de saber se tem vaga naquele voo, se tem cadeira disponível naquele voo. Você não sai fazendo uma venda de uma passagem sem saber, sem consultar antes se aquele avião naquele horário tem cadeiras disponíveis, por exemplo, né? Tem gente que faz, e tem casos onde você chega para pegar o voo e o voo está lotado. Não faz o menor sentido, né? Isso é um erro de serviço. Isso é um erro do quê? De quem fez a interface ou a ferramenta que vende não consultou antes se o voo já está lotado. Ou, o que é mais comum, tá? Existem canais de venda diferentes, quer dizer, tem o balcão lá no aeroporto que vende assento, tem o aplicativo que vende assento, tem o site que vende assento, tem as companhias de viagem que vendem assento no avião. Nenhuma delas se conversa. Aí todos eles começam a vender com dados que não são atualizados. Então o avião tem 10 cadeiras disponíveis. Todo mundo que entra, quem vai na companhia de viagem vê lá que tem 10 cadeiras, quem está no balcão vê que tem 10 cadeiras, quem está no aplicativo vê que tem 10 cadeiras.
Aí um desses canais vende as 10 cadeiras, os outros não estão sabendo. E aí você vai lá e compra no celular uma cadeira naquele avião e já não tem mais cadeira disponível. Então já foi vendida. Mas a informação, o fluxo da informação não é atualizado. Então, quando você está lá no teu celular e você vê que tem 10 cadeiras, mas elas já foram vendidas, é porque o fluxo do serviço não houve. Ó, deixa eu consultar lá para ver se tem cadeira disponível, depois eu te mostro a interface para dizer quais são as cadeiras que estão disponíveis. Isso não aconteceu. Ou não aconteceu no celular, ou não aconteceu no balcão de vendas que alguém está lá comprando. Né? O fluxo do processo não pode ser assim. Você não pode apresentar a possibilidade de uma compra de um produto que você não tem mais disponível. Né? E aí, quando se erra nesse fluxo, quando se erra no serviço, no desenho do serviço, ou quando a pessoa que está fazendo a interface não dialoga e não entende qual é o fluxo da informação, você desenha um aplicativo que vende o negócio antes de saber se é possível. Né? Ou seja, é um trabalho de diálogo, né? E que a gente tem que ter a clareza de cada uma dessas camadas, o que é o serviço, o que é a interface que vai materializar a interação com esse serviço, como é a interação que a gente deseja que o usuário vai ter com essa interface, que vai permitir que ele use o serviço, e, se possível, como é que vai se dar essa experiência, né, desta interação com esta interface que vai produzir um certo serviço. Então, esse seria o processo completo, né, a todo o campo, né, completo de ação, né, que é muito difícil de ser trabalhado, né, e que quando você tem condições, uma equipe, recursos e um projeto onde você consegue abarcar tudo isso, os resultados podem ser primorosos, né? Né, a gente sempre fala assim, as coisas da Apple são incríveis, a experiência é incrível, nem sempre, mas a gente geralmente fala isso. Ou quem aí tem Nubank, que fala assim, adoro o Nubank, é tudo incrível, é tudo simples, né? Por quê? Porque é um projeto em todos esses níveis, né? O serviço é tão bem resolvido, a interface é simples o suficiente para o que você precisa, para resolver o que precisa no serviço. Você pega lá um aplicativo de banco, e aí você tem um cartão de crédito, você vai tentar ver o teu cartão de crédito, ver as informações do cartão de crédito, é um horror. Por quê? Porque o banco tem 200 milhões de coisas que ele está querendo te empurrar ali no aplicativo, coisas que 90% das coisas você não precisa e não quer, né? Mas está tudo ali, né? E o Nubank não. Aí o Nubank só quer trabalhar com cartão de crédito. Nem tem operação, é só para você consultar e ver. Ponto final. Né? Então, fica muito mais simples, fica muito mais direto. A interface, o uso, o comportamento fica mais previsível, você consegue moldar um pouco de como as pessoas vão usar aquilo com mais garantia. Você sabe que é um comportamento simples, é uma coisa fácil, você consegue desenhar para que seja. E a experiência começa a ser uma coisa muito boa. Né? Porque tudo está muito, muito redondo, tudo está muito bem resolvido. Pode ser que não seja. Se de repente teu cartão bloquear na hora que você está fazendo uma compra super importante e você não conseguir resolver aquilo, você vai falar assim, que droga isso aqui é uma porcaria, não funciona. A experiência vai ser ruim. Mas as chances de que a experiência com uma solução dessa seja boa são grandes, porque as outras coisas estão muito bem amarradas e muito bem resolvidas. Às vezes a gente trabalha com todas elas, às vezes a gente trabalha com uma coisa muito específica dentro delas e tem um diálogo muito ruim com as outras coisas, ou às vezes as outras coisas já estão definidas e a gente não tem nenhuma possibilidade de interferência nas outras coisas, no serviço, na interação, você não consegue mexer nisso. E aí o que serve para a gente é o lado cosmético, né? Você só vai fazer o ícone, você vai desenhar para ficar, você vai colocar as cores, você vai falar que o tamanho do botão é esse, mas você não vai interferir em mais nada. Aí, quais são as chances da solução ficar boa? Mais difícil. Pode até ser que fique, mas é mais difícil, porque a gente não consegue mudar ou moldar o resto para que as coisas fiquem redondas. Tá? Então, isso vai esbarrar em todos os projetos de mídia digital, tá, gente? Qualquer que seja, site, aplicativo, óculos com realidade virtual, né? O que quer que seja que a gente vai trabalhar no campo digital, a gente acaba esbarrando nessas dificuldades, porque muitas vezes, grande parte dos projetos já tem alguma parte dele que está pronto e não tem como mexer, né? E aí você fica engessado
e você não consegue dar uma solução boa, no caso, por exemplo, no nosso caso, para a interface, porque, infelizmente, ela depende de certas interações internas que já estão resolvidas e que não podem mudar. E aí você fica preso e não vai conseguir construir o melhor dos mundos, né? Vai tentar construir o que é melhor possível. Tá? Isso é um cenário bem comum dentro do design das interfaces. Tá bom? Deu para entender?